Olá, galera do oitavo. Seguindo então com os nossos assuntos, especificamente esses assuntos com influência do iluminismo francês e de diversas revoltas e revoluções, hoje vamos falar sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, até então, são um país situado na América do Norte, formado por meio da colonização inglesa. Essa região era habitada por muitos povos indígenas antes de ser ocupada pelos europeus, os quais, ao longo dos anos, passaram a estabelecer um sistema de domínio, ocupação e exploração do território. No século XVI, iniciou-se a colonização inglesa na América do Norte, mas somente no século XVII os ingleses começaram com iniciativas mais efetivas para ocupar o território. Inicialmente, foram fundadas na América 13 colônias, as chamadas 13 colônias inglesas. A colonização inglesa na América do Norte apresentava características diferentes dependendo da região. Por exemplo, nas colônias do norte, era formada por uma agricultura muito mais familiar, constituindo uma economia voltada ao sustento dos colonos e ao pequeno comércio local. Já nas colônias do sul, com o clima mais quente, era cultivado, por exemplo, tabaco, cana-de-açúcar e algodão. Nessas regiões se desenvolveu uma produção agrícola voltada à monocultura e à exportação. Muitas pessoas saíram forçadas do continente africano para serem escravizadas nessas colônias do sul. Em relação aos povos nativos, antes dos colonos chegarem, a América do Norte era habitada por povos como os Cherokees, os Apaches e os Aiuas. Na época da colonização, esses povos foram exterminados pelos colonizadores, suas terras foram tomadas e milhares foram mortos nas lutas de batalha e de resistência. Além disso, a questão da escravidão na América do Norte também é muito marcante. Em 1619, chegou na região da Virgínia o primeiro navio com escravizados. Em torno de 400 mil pessoas foram levadas de modo forçado para trabalharem na América do Norte. Bom, ao longo dos anos, a relação entre os colonos da América do Norte com o governo da Inglaterra tornou-se cada vez mais conturbada, gerando atritos. Entre 1756 e 1763, países europeus e suas colônias se envolveram em um conflito militar, a chamada Guerra dos Sete Anos. A Inglaterra também se envolveu para combater os exércitos da França. Embora esse conflito tenha sendo repercutido também na América, levando os moradores das 13 colônias a combaterem os colonos franceses que tinham se estabelecido na região do Canadá. Por fim, a Inglaterra saiu vitoriosa. Embora tenha vencido, sua participação na guerra gerou muitas despesas, e isso, obviamente, fez com que o governo aumentasse tanto o controle sobre as suas colônias na América, quanto aumentasse os impostos em cima dos colonos. Algumas leis foram aprovadas para legitimar a interferência inglesa nas 13 colônias, como a Lei do Açúcar, a Lei da Moeda e a Lei do Selo, que tinha como grande objetivo restringir ou acabar com a autonomia das 13 colônias e controlar cada vez mais suas políticas comerciais e econômicas. Essas imposições, é claro, geraram uma série de manifestações e protestos contra o governo inglês em diversas cidades, além da instituição de você boicotar a compra de produtos ingleses. Na região de Boston, em 1770, durante um protesto, soldados ingleses atacaram os colonos, provocando várias mortes. Esse episódio ficou conhecido como o Massacre de Boston. Em 1773, a situação ficou ainda mais grave com a aprovação da Lei do Chá, que obrigava os colonos a comprarem chá apenas de fornecedores da Inglaterra. Para protestar contra essa medida, em 1773, os colonos invadiram o porto de Boston e atacaram os navios da Inglaterra. Mais de 300 caixas de chá foram jogadas no mar durante esse episódio, que ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. Considerando esse contexto, as ideias iluministas de liberdade e de autonomia política passaram a ganhar cada vez mais adeptos.
Com isso, representantes das 13 colônias se organizaram em duas reuniões na Filadélfia. No segundo encontro, tomaram uma importante decisão. As 13 colônias declararam sua independência em relação à Inglaterra. É claro que recorreriam a um conflito armado caso sua determinação, ou seja, sua escolha, não fosse aceita. George Washington, um rico proprietário de terras e de escravos, foi nomeado líder dos colonos. Para legitimar essa decisão, foi aprovada a Declaração de Independência das 13 Colônias. Essa declaração foi publicada em 4 de julho de 1776 e representou um marco na história dos Estados Unidos. A Inglaterra, é claro, resistiu militarmente à decisão de independência das 13 colônias em uma guerra que durou 6 anos. Vencido o conflito, para dar estabilidade ao país recém-independente, foi necessária a criação de uma Constituição. Em 1787, foi aprovada então a Constituição dos Estados Unidos da América. O documento dividiu o governo em poder legislativo, judiciário e executivo, ou seja, uma clara influência da Revolução Francesa. Porém, ela trazia um detalhe muito importante, pois não garantia a igualdade, por exemplo, entre mulheres e negros em termos de direitos políticos e mesmo direitos civis.